infelizmente tá os dois times ali, não pode perder os dois. Mas, dito isso, 3-0 Flamengo. O Flamengo é muito superior. Um jogo só. Pode acontecer qualquer coisa. Na minha opinião, 2-1 Flamengo. Eu vou seguir o doutor Marco Aurélio Cunha. 2-1 para o Flamengo. Ainda bem que você tá do outro lado, ainda bem. Tô com pena do Ronaldo. Eu tô com pena do Ronaldo, que vai tomar uma massa aqui. 3-1. O time ganhou do Flamengo. Em porcentagem 80-20 pro Flamengo. Nossa. Sendo assim, 2-0 Mengão, chora Ronaldo. O contra tudo e contra todos não é pra ser usado em vão. É só assistir o jogo do Coringão, que olha na raça, é na força. E o Yuri Alberto vai fazer a diferença, vai fazer a diferença. Eu estou com você, meu coração e a família, a gente te ama e vamos amar muito mais. 2 gols seu, 2-0, 2 gols do Yuri na arrancada e vai pro Tchau. Pronto, é isso. Fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo. O vídeo de hoje, galera, nós vamos mostrar para vocês aí, colocar a participação do programa da Renata Pan. Tem aí também o Sormani se rendendo ao Coringão e a contratação que pode chegar aí no Corinthians, beleza? Então acompanha aí, fica à vontade e acompanha aí, beleza? Respeita o capitão aqui. Ronaldão. Foi elogiado por Yuri Alberto. Elogiando o Dracena. Tem história, né? E não esqueça que o Corinthians é o pai do Palmeiras e pai do Flamengo também. O que é? O Corinthians é o pai do Palmeiras e é o pai também do... Sem comentários pro Ronaldo hoje é campeão. Então Hoje deixa só esse restinho de ano aí. Deixa ele aguentar o Ronaldo esse resto aí. Parabéns, Ronaldo. Agora dá um coice nesse jegue lá de Minas. Mas você não vai apresentar o quem tá do seu lado também? Já. Você vai tomar pancada aqui. É? Agora vamos ver aquele lá, olha lá o outro, olha lá. Fala aí agora, ô Everton, fala aí, bebê. Vai, Corinthians! Fala do galoteiro! Você viu o que ele fez? Esse é o falso. De uma coisa, presta atenção. Presta atenção aqui. O Brasil para ouvir agora e para ver também. A começar pela torcida do Corinthians que calou o Mané, né? Calou total o estádio. Então, ali já começou o baile. O Dorival, eu tenho lá minhas restrições, mas acho um bom treinador. Ele botou o Felipe Luiz para dormir. Foi um laço. Um laço e ficou barato para o Flamengo. O Flamengo não viu a cor da bola e ficou barato para o Flamengo. Então, parabéns. Eu parei de secar, não adianta secar, parei. E não vai ficar barato pra você também, não. Agora, pro cidadãozinho aqui, o Chupetinha que tá aqui do meu lado, tem um negócio pra ele aí. Presta atenção, Chupetinha. O Flamengo é atual campeão de Libertadores, de Brasileiro. Contra o Corinthians da Supercopa do Brasil, ou tô errado? Tá certíssimo. O Flamengo vai acabar com o Corinthians domingo. O Flamengo vai acabar com o Corinthians domingo. Campido, doutor, vai! Gente, sério, agora vamos falar real. Você acha que algum São Paulino torceu pro Corinthians na final da Supercopa do Brasil? Claro que não. Quem? Não, ninguém, acho que ninguém. Ninguém. Tá bom, o Cicinho, o Sgarbi, o Marco Aurélio Cunha. Eu disse isso de secar o Corinthians, só que a gente seca o Corinthians porque quando o Corinthians ganha acontece exatamente isso daqui que vocês estão vendo. Essa beluga aqui já é mala, tá insuportável quando o Corinthians ganha, entendeu? Aí, ó. É melhor ficar assim com cara de choro. Não pagaram. Cenzão pra você, tá? Cenzão pra você. Susto, velho. Isso é pra você, pra tirar sanhaca. Pra tirar sanhaca do Corinthians. Pra vocês também, pra tirar sanhaca. Total dinheiro. Agora é euro, ó. Dinheiro aí também. Vai, menino. Agora é o seguinte, fato consumado. Olha ele, ó. Capelanes, é com você o papo. Porque o primeiro título nacional de 2026 é do Corinthians. E não é que possa ser questionado, que foi um jogo parelho, igual. O Corinthians, na estratégia, na execução,
E no levar a sério a partida, venceu com méritos. E com detalhe, o último título também é do Corinthians. Capelanes. O último também é do Corinthians. Capelanes é desse tamanho. É o último. Capelanes tá vendo, mas não desse tamanho. É o último título e o primeiro é do Corinthians. É o último e o primeiro. Fala, Caramelo. Você sabe que você vai ter um confronto com a gente, né, bebê? Você sabe. Você não escapa. Você tá sabendo, né, bebê? Se quiser adiar mais, eu aceito. Agora, vou falar sério, pode ser? Claro. Tá, sublinhada séria aqui. Amasso. Sabe o que é nó? É por isso que eu falo aqui, Felipe Luiz, calma. Eu ouvi na imprensa que é o novo Mourinho, Felipe Mourinho, eu ouvi muita coisa aqui. Calma. Até porque, gente, nada contra. Tem time soberba, o São Paulo muitas vezes é soberba, o Flamengo é soberba, tem muito clube soberba. O Corinthians não. O Corinthians, até pelo momento, administrativamente falando, péssimo de décadas pra cá, o Corinthians fica pezinho no chão. E ontem, o que nós vimos, uma Mané Garrincha em Brasília, foi um amasso dentro e fora de campo. Nas arquibancadas, eu juro por Deus, em determinado momento eu achei que era torcida única. Pô, E não pelo era? que a Fiel fez. Não, deu a impressão, porque eu só ouvi Corinthians, Corinthians, Corinthians. E dentro de campo, taticamente falando, o que foi o time do Dorival? Taticamente falando, o Dorival, ele se queimou um pouquinho. Não que a carreira dele seja ruim, pelo contrário, é maravilhosa O senhor como criticava treinador. ele. Você também. Eu não, Você nunca também critiquei o criticou Dorival, sim. nunca critiquei Criticou ele, fui sim. campeão da O Copa do trabalho, Brasil. não, foi brigar, campeão menino. atrás. O Dorival, ele taticamente, brigar, menino. ele embrulhou o Flamengo, preparou e colocou no seu devido lugar. Quando a gente fala que o Flamengo é um time impossível de ser batido, se você tiver um treinador com gabarito no campo e jogadores competitivos, o time do Corinthians não é um time Agora é excelente, fácil, extraordinário. O time do Corinthians Eu falei é um isso aí time na sexta-feira. Eu falei 2-0 na sexta-feira. competitivo, pode se bater de frente com qualquer outro. O time é bom, o elenco já é razoável. Fala, Parabéns ao Sgarbi. Corinthians Não, é que é amasso. curioso, né? Porque aqui nesse programa, inclusive, queria uma fila de desculpas aqui de vocês. Desculpas aqui pra de mim, né? vocês. Pra mim, porque eu falei Aqui, 2-0. quem defende o Dorival aqui, quem fala que o Dorival é um baita treinador e ontem, mais uma vez, mais um Mas título. para né? aí, só um pouquinho. O Felipe Luiz, ele perdeu um título e perdeu perdido. Agora Ou não seja, vale. nem Não, pode vale. reclamar. Se ele tiver que reclamar, é com os atletas dele que não jogaram bem. Mas o agora, segmento aí, não dá. Só que eu acho o seguinte, gente, cada um tem suas armas, Claro. cada um tem suas escolhas. Um técnico experiente, técnico de seleção brasileira e um que pode estar na seleção brasileira daqui a pouco. Mas o que o Dorival fez ano passado, fez em 2022 e 2023 e fez ontem de novo, mostra que ele é um Na baita seleção? treinador. E não tem... na seleção, quem fez bom trabalho nos últimos anos? Quem fez? Quem tinha lógico, acabou de chegar. Critica aqui. Feito. Critica pra caramba. hein? Você fala mal do Tem muita Ancelotti também. discussão, tem muito papo. Levanta a taça e no Sport Center a gente ouve os protagonistas do título corintiano e, claro, as explicações rubro-negras. Eu acho que nós tivemos uma disposição muito grande, seguimos um plano de jogo bem definido, os jogadores acreditaram naquilo que estavam realizando, fazendo em campo, e eu me sinto orgulhoso de estar à frente de um elenco que se dispôs a ir buscar, mesmo talvez não tendo o reconhecimento que muitos tiveram e que não foi o nosso caso, mas ainda assim eu acho que provocamos uma situação em que tenhamos merecido esse momento tão importante. Esse grande gol e poder conquistar mais um grande título com essa camisa é memorável demais, é uma honra gigantesca que eu tenho que agradecer a Deus por isso, por poder viver momentos como esse aqui com essa camisa. Mostrar para as pessoas que a gente continua querendo vencer sempre, não é porque a gente ganhou uma vez que a gente quer parar. É o terceiro, eu espero que venham mais. Que não vai sair nunca mais da minha memória. Esse primeiro gol de título, se torna ainda mais especial, né? But in the field, the ball is round. We believe in ourselves. It doesn't matter against who. It's my period here it's not even long, not even 2 years. I finished and we won 3 titles. But the team, I see the team elevating. É importante deixar claro que nós não vamos ganhar sempre. A expectativa é muito alta, com certeza. Queríamos vencer hoje. E, como eu falei, esse elenco incrível nos dá a possibilidade de lutar por títulos. Não garante ganhar. Daqui a pouco a gente comenta as falas também do Felipe, claro, também do Dorival. Os campeões, então, da Supercopa. O Corinthians tem 3 troféus. O Corinthians já conquista sua segunda Supercopa. Agora, então, o atual campeão de 2026. São Paulo, Palmeiras, Galo e Grêmio têm uma conquista. Vamos lá, então, para Brasília. O Pedro Henrique Torre continua por lá, ao lado da Lili Nascimento. Os dois acompanharam o jogo ontem, como já acompanham diariamente Corinthians e Flamengo. E, claro, hoje melhor, então, para Lili, porque o Corinthians é o campeão da Supercopa. Lili e Pedro, bom dia aí para vocês.
Fala, Bruno, beijo pra você, bom dia pra todos aí no estúdio, bom dia pra você, Pedro, também. Bom dia, bom dia a todos. Ontem eu falei pro Pedro, antes do jogo começar, né, eu falei, vamos ver quem vai sair mais cansado no final do jogo, porque geralmente o time que ganha o título, né, você tem que descer lá no gramado, conversar com todo mundo, é aquela correria, e aí... Sobrou pra Lili Nascimento. Sobrou pra mim, né, fiquei lá, cheguei, fiquei bem cansada, mas conversei com todos os atletas, realmente um título importantíssimo aí pro Corinthians, né, o Corinthians que depois do que tudo aconteceu, revelou que 11 jogadores tiveram virose 2 dias antes da final, então dormiram mal. Um deles era o Yuri Alberto. O Yuri Alberto chegou a conversar com o Dorival e disse que queria jogar. Ele até comentou, né, ainda bem que eu passei mal 2 dias antes. Se fosse um dia antes, seria difícil, porque ele teve, bom, para bom entendedor, né, uma noite de rei, digamos assim, mas mesmo assim ele decidiu ir a campo, fez a diferença, deixou o gol dele. Também é muito destaque para o Gabriel Paulista, né? O Gabriel Paulista que foi chamado por muitos de louco. Isso mesmo ele falou para mim lá no campo ontem. Abriu mão de 30 milhões de reais de uma rescisão contratual com o Besiktas para vestir a camisa do Corinthians e realizar um sonho. Ele disse que até os parentes dele o chamaram de louco. E ele disse, sim, eu sou mais um do bando de loucos. E aí ele consegue fazer esse gol decisivo aí que leva o título do Corinthians da Supercopa Rei. Corinthians que entrou em campo sabendo da diferença de elenco com o Flamengo. Foi até minha primeira pergunta ali para o Dorival e ele disse, realmente sim, existe essa comparação. O Flamengo tem um elenco melhor, investiu mais, tem mais dinheiro para investir, mas prevaleceu a força de vontade, a preparação mental também e físico dos atletas do Corinthians que, de acordo ali com os jogadores, torcedores, todo mundo que estava comemorando, comandou a vitória de ontem lá no Mané Garrincha, Pedro. E que vitória impactante, né, Lili? Foi uma festa muito bonita. A Supercopa tem essa característica de ser sempre uma grande festa. Eu chamava, às vezes, até nos outros anos que eu cobri, o Flamengo tem participado bastante de Supercopas, de jogo festivo. Mas ontem teve um caráter muito de decisão mesmo. Corinthians incorporou completamente isso. O Flamengo tentou, de alguma maneira, competir, não conseguiu tanto assim, especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo, como disse o Jailson aí, de fato melhorou bastante, mas a expulsão do Carrascal colocou tudo por água abaixo. Inclusive, o que o Flamengo lamenta e não concordou foi a postura assim, do Rafael Klein, o árbitro da partida, de só expulsar o Carrascal depois da volta do intervalo. O entendimento de todo mundo é que o lance tinha sido analisado no primeiro tempo. E aí depois o Felipe Luiz preparou a equipe com 11 jogadores e não conseguiu, de fato, depois teve que ajustar com o carro andando mesmo, trocar o pneu com o carro andando. O Flamengo reclama que não houve um aviso ali da arbitragem ao supervisor, enfim, a quem quer que fosse do Flamengo para dizer, ó, o seguinte, o lance ainda vai ser reanalisado no início do segundo tempo. Poderia ser expulso ou não, mas o Flamengo teria uma ideia de preparação maior. Então o Flamengo lamenta mais nesse sentido. O Carrascal tem uma possibilidade de ser multado pela expulsão. O Flamengo estuda essa possibilidade, mas agora não tem muito o que fazer, né? Teve a estreia do Paquetá, teve toda a expectativa, a torcida aqui louca quando ele chegou. 42 milhões de euros, mas o Paquetá entrou, tentou e acabou perdendo um lance inacreditável no finzinho da partida. Então foi um dia, uma tarde, que não deu nada certo para o Flamengo. Volta para o Rio de Janeiro, tenta colocar a cabeça no lugar, porque são 3 derrotas consecutivas, não acontecia desde 2023, no período ali de 2 derrotas com o Vitor Pereira, Alcas e Fluminense, e depois uma para o Maringá, já com o Mário Jorge, que o substituiu na ocasião. Levantamento até do companheiro Sidão Marinho, da Litoral News, ontem deixou bem claro na coletiva de imprensa. Então é isso. O Flamengo tenta retomar um pouco, não dá para dizer retomar os cacos ainda, porque não foi uma perda assim de Libertadores, mas dói, claro que dói para o torcedor também, e agora vai seguir a batida, tem brasileiro e carioca pela frente. Bruno. Boa, obrigado Pedro e Lili. Pois é, o Pedro até fez essa pergunta lá pro Felipe Luiz. Felipe Luiz não gostou muito, mas a gente pode discutir. E em cima do que o Pedro estava falando, eu tenho uma teoria de algumas que eu tenho, né, Mário? Uhum. Mas eu gosto da Supercopa porque ninguém tem medo de perder a Supercopa. Então os jogos costumam ser bons. Todo mundo quer ganhar, mas, por exemplo, final de Libertadores, você tem medo de perder. Sim. Então, às vezes, o jogo fica, né? Às vezes não é um jogo tão legal. E ontem foi um jogo legal, não foi, Mário? Foi. Mas eu gostei mais da... Adoro sua teoria, tá? Obrigado. Não vou desmerecer nem nada. Mas eu gostei também, para não falar mais,
do que o Pedro fala, quando ele fala sobre normalmente para o Flamengo ser um jogo festivo e ontem para o Corinthians pareceu mais uma decisão de taça mesmo, assim. E de fato eu acho que passa por isso também, de ser quase sempre confrontos ali bem abertos, de placares completamente assim, 4-3, 3-2, enfim. E ontem esse 2-0 conquistado no finzinho, muito por conta do Corinthians, que o Corinthians marca muito bem, tem uma estratégia muito bem definida, não deixa o Flamengo jogar praticamente. E o Corinthians não é uma equipe de golear. É difícil o Corinthians golear algum time, muito mais o Flamengo, né? Então, assim, muito mais o Flamengo tomar esses gols. Então, eu acho que ontem foi mais esse jogo decisivo que o Corinthians levou muito a sério e menos do que um jogo festivo. O Flamengo, ele começa melhor a partida. Onde foi o ponto de virada para o Corinthians conseguir a conquista, Jailson? Para mim, o Corinthians, Dorival Júnior, conseguiu repetir o que o Fluminense fez com o Flamengo em relação à pressão. Marcação alta, ele usou bem o Ranieri de zagueiro pelo lado direito. A gente já tinha observado o Ranieri, por exemplo, jogando de zagueiro pelo lado esquerdo. Inclusive no gol contra o Vasco, né? A virada que ele dá para o Mateuzinho, que vai dar o passe lá para o Yuri Alberto, e sai o gol. Ontem, para mim, quando ele faz essa inversão ali na zaga, bota o Ranieri de terceiro zagueiro e ele faz duas duplas, né? Ele bota o Bidon com o Mateuzinho pelo lado direito, o André com o Bidu pelo lado esquerdo. Os pontas do Flamengo, como estavam jogando com a perna invertida, eles automaticamente iam cortar para dentro. E aí o Corinthians conseguiu fazer meio que um paredão na frente da área. Então o Flamengo não conseguiu fazer infiltração, aquelas movimentações que a gente está acostumado a ver do time. Então os dois laterais não passavam tanto, nem o Varela nem o Alexandro. E aí o Corinthians conseguiu deixar ali o Flamengo sem muito espaço para justamente fazer infiltração e flutuação por dentro. Foi isso. E aí no meio de campo, não é, Mari? Como o Jailson está destacando, eram dois caras muito jovens do Corinthians. O André e o Bidon, que é de uma maturidade impressionante. O Bidon, a gente fala sobre ser jovem apenas pela idade, né? Porque a experiência que ele já tem nesse Corinthians e pegando talvez a pior fase administrativa do clube, e ainda assim é de uma personalidade gigante, e o André tá indo por essa mesma estrada. É um jogador que, aparentemente, a gente já vê que tem a confiança do Dorival. Isso, e aí o Yuri marcando, então, porque assim, se também acontece do Flamengo conseguir a virada, o Memphis, por um lado, ficaria marcado por aquele gol perdido. Gol perdido da defesa do Rossi, exatamente. E como também acaba acontecendo agora com o Paquetá, mas aí já vi gente falando, tá vendo, pagou tudo isso. Não é por um lance que você vai definir, né, Jailson? Não é pelo lance, mas toda expectativa criada e tem valor que ele vai carregar. E é óbvio, ele vai carregar da mesma forma que outros jogadores carregaram. Mas assim, o que mais me impressionou naquela jogada, teve também a falta de ritmo, era óbvio. Por exemplo, o Paquetá pegou duas bolas na frente da área, que se ele já tivesse um pouco mais de entrosamento, talvez ele não desse o passe. Ele tentou pifar duas vezes, se eu não estou enganado, a Arrascaeta. E naquele lance que mais me impressionou foi que ele conseguiu levar para a esquerda. Se fosse com a direita, seria outra coisa, mas ele conseguiu dominar para a esquerda e mesmo assim ele chutou pro alto. Mari Capra está conosco agora em São Paulo. A Lili trouxe as informações do Corinthians lá em Brasília, mas, claro, a Mari por aqui também, lá em frente ao centro de treinamentos do clube no Parque Ecológico, porque a temporada segue nessa semana, ou no início da próxima semana, inclusive já tem derby, hein, Mari? Muito bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia, Jailson. E bom dia também ao Footsport, aquele abraço especial aos torcedores corintianos, campeões da Supercopa ontem. Bruno, olha, hoje por aqui só eu, a nossa equipe e os mosquitos, tá? Porque o Corinthians não treina hoje, os jogadores foram liberados, volta a treinar amanhã pela manhã. A Lili já trouxe mais detalhes, né, sobre o jogo de ontem na Supercopa, então vamos falar um pouquinho desse pós-jogo. O Corinthians teve como destaque, o grande jogador eleito da Supercopa foi o Breno Bidon, e quem estava lá de olho em tudo também foi o Ancelotti. E aí começaram a levantar também os boatos. Será que Bidon pode ter uma chance na seleção? Será que o Ancelotti vai ficar de olho nele mais perto para essas próximas convocações? Olha, a gente não sabe o que passa na cabeça do Ancelotti, mas o Memphis concorda que o Bidon merece sim uma oportunidade na seleção brasileira. Ele falou que ele é um menino com muito potencial e com uma mentalidade muito forte também. Outra coisa que o Memphis falou após o jogo foi que ele sonha que o Corinthians tenha uma estrutura melhor, né? Ele disse que o Corinthians, que ele reza para que o Corinthians possa conseguir essa estrutura, então, e pediu por jogadores mais experientes para essa sequência da temporada, já que o Corinthians vai enfrentar aí, ao longo do ano, 4 competições.
E agora falando um pouco sobre a zoeira, que está repercutindo muito na manhã de hoje, é claro, a live que o Carrillo fez ontem no Instagram, em que ele fez uma bagunça danada no avião, falou que o Corinthians não tem dinheiro para contratar, mas que levanta troféu, falou da negociação com o Alisson que não deu certo e brincou, o Corinthians tem 1 milhão? Não. Parcelado? Não também, mas o que a gente precisa tá aqui. Brincou com a latinha de cerveja que ele estava bebendo, que era verde, que esse verde podia entrar por lá, e ainda fez uma zoeira com o Martínez que ainda está resolvendo a situação no passaporte na Venezuela, e ele brincou oferecendo R$400 para quem tivesse informações do Martínez. Realmente o Carrillo aí muito feliz, fazendo muita zoeira nas redes sociais. E quem está repercutindo por zoar também é o Mateuzinho. Ele que depois do jogo, depois da conquista do Corinthians, fez a dança do Paquetá, o Paquetá que é o novo reforço do Flamengo, estreou ontem, então rolou essa provocação aí do Mateuzinho fazendo a dança característica do Paquetá. Bom, falando mais sério agora, o Dorival, na coletiva de imprensa, disse que ele espera que não fiquem parados com essas conquistas, né? Corinthians que vem da conquista do Campeonato Paulista no passado, Copa do Brasil e agora a Supercopa, 3 títulos aí no período de 1 ano, então que ele espera que isso não pare o Corinthians, e ele reforçou aquele pedido de reforço que ele já vem fazendo há um tempo, de 4 ou 5 reforços para o time do Corinthians. Então, o Corinthians que enfrenta o Capivariano quinta-feira, 8h30 da noite, e tem uma sequência de jogos na Neoquímica Arena, Palmeiras no domingo, e depois, então, o Bragantino pelo Brasileiro. Bruno. Boa, obrigado, viu, Mário? Vamos direto pro Rio, porque hoje tem a apresentação do Paquetá por lá. Verdade. Puta que pariu. Esse time do Corinthians é foda. Meu Deus do céu. Completamente bagunçado, mal administrado, dívida atrás de dívida, estádio que não é pago, salário que atrasa, direito de imagem, fornecedor não recebe, faturando a metade do que o Flamengo fatura. Mas, no entanto, o Flamengo, 2 bilhões de lava-fumaça, tudo certinho, salários em dia, contratação do Paquetá. Paquetá, hein? Que gol que você perdeu quando estava 1-0, hein, meu companheiro? Mas contratação do Paquetá, 45 milhões de euros, e o Corinthians vai lá e... Crau! Foi lá e... Crau! Ganha o título da Supercopa Rei Pelé, ou CBF. Coloca aí Rei Pelé na Copa aí, meus companheiros. Se é a Supercopa do Rei Pelé, então bota Pelé. Mas o Corinthians vai lá e... Crau! Falo de novo. Crau! 2 vezes. Por que 2 vezes? Dentro e fora de campo. Dentro do campo, 2-0. Fora de campo, mais uma vez a torcida do Flamengo foi engolida. A torcida é grande? É, ninguém discute. É a maior do Brasil? Claro que é. Mas não é a melhor. A melhor torcida do Brasil é a do Corinthians. É a melhor torcida do Brasil. Aliás, a torcida do Flamengo foi engolida, inclusive, na final da Libertadores, pela torcida do Palmeiras, lá em Montevidéu. Vocês se lembram disso? Não se ouvia a torcida do Flamengo. A torcida do Corinthians, a do Palmeiras, todo mundo que joga contra o Flamengo, deita e rola em cima da torcida do Flamengo. Mas, enfim, o campeonato não é na arquibancada. O campeonato é em campo. Foi lá que o Corinthians ganhou o título. Lá que ele foi campeão. Expulsão do Carrascal. Justa, não tem o que falar. Não tem o que falar. Pá! No menino, no Bidon. Que jogador esse Bidon, hein? Puta que pariu, que moleque bom de bola. Pá! Foi expulso, certinho. Entendeu? Certinho. Agora, eu queria ver as linhas traçadas no gol do Memphis anulado, hein? Porque o impedimento foi marcado do Yuri Alberto. Eu queria ver de novo. Mas não fez falta. Não fez falta porque o próprio Yuri Alberto, no finalzinho do jogo, vai lá e pumba, de cabeça, pimba! O bandeirinha tava lá, louquinho, hein? Levantando a bandeirinha, impedido. Não tava impedido, gente. O Léo Ortiz dava muita condição. Quer dizer, um erro grotesco do bandeirinha. Imagina se não tem o impedimento, o VAR. Seria anulado o gol do Corinthians. Já pensou? Mas, felizmente, as linhas do VAR foram traçadas, o VAR estava presente e o Corinthians ganha o campeonato por 2-0, essa Supercopa do Rei em cima do Flamengo. Em menos de 1 ano, o Corinthians ganhou 3 campeonatos. 3 campeonatos. E todinho escangalhado. Imagina se não tivesse. O Solari não é aquele Pablo Solari não, hein, que jogou, acho que não sei se chegou a jogar no Boca, mas jogou no River, eu tenho certeza. Enfim, esse aqui é outro, tá? Tem 28 anos, né, se chama Santiago
Solari nasceu na Argentina, né? Tem 1,78 m, repito, 28 anos, enfim, completados agora recentemente, né? Tinha 27, completou agora 28. E é um jogador que tem contrato com o Racing até dezembro de 2027. Intermediários, né? Agentes aí que atuam no futebol brasileiro e sul-americano, mas que gostam de trazer jogadores para o futebol sul-americano, ofereceram, tá? O Solari para o Corinthians. Antes, né, de ingressar no Racing, ele estava no Defensa e Justiça, né? Não sei se você lembra, ele fez, né, alguns bons jogos lá pelo Defensa e Justiça, tá? Mas ele também foi revelado pelo Vélez, teve passagem por times pequenos lá da Argentina e hoje, né, está no Racing. Alguns números aqui, né, do nosso querido Solari, né? Para você ter uma ideia, em 2025 foram 42 jogos, né? 2.521 minutos, né, jogados, 8 gols e 5 assistências. Bons números do jogador. 2024, 39 jogos, 1.842 minutos, 5 gols, 6 assistências. 2023, ainda, né, pelo Defensa e Justiça, foram 53 jogos, 3.164 minutos jogados, 7 gols, 3 assistências. Enfim, 25, 24 e 23, ótimos números do Santiago Solari, né? Jogador que foi oferecido ao Corinthians, mas é um jogador que tem bons números, está jogando no Racing, tem contrato, como eu disse para vocês aqui, até o fim de 2027. Enfim, eu confirmei que ele foi oferecido, tá? Olha, rapaziada, começando aqui mais um vídeo. O vídeo de hoje, galera, vamos comentar aqui a respeito da vitória do Coringão, que atropelou aí o Flamengo, tá ligado? Tava assistindo o jogo e poderia ter sido mais do que 2-0, na verdade. O Corinthians acabou perdendo alguns gols aí com o Roberto, perdeu também aí com Memphis Depay. Ou seja, se tivesse saído os gols, poderia ter sido 3, 4 aí, tá ligado? O Corinthians jogou muita bola ontem. E o Breno Bindol também tem que dar uns parabéns, o moleque joga muita bola. E acredito eu que vai chegar proposta para ele, não tenho a menor dúvida, porque já começou o ano sendo campeão, em cima do Flamengo, ou seja, jogou muita bola. Então os clubes vão querer vir para cima dele aí, entendeu? Eu acredito que dessa vez pode ser que a gente não fica sem o Breno aí, tá ligado? Mas para nós corintianos, a gente prefere que nada disso venha acontecer, né? Então, falando aqui da escalação do jogo de ontem, o que acontece? Pelo meu particular aqui vendo a escalação, o Corinthians jogou aí, né? Com essa equipe que o Dorival colocou em campo. Gostei muito, o time rendeu. O Flamengo tentou jogar de igual para igual, mas o Corinthians também, tipo assim, não ficou para trás, né, velho? Tipo, bateu de frente, mostrou que quem é que comanda, estava na situação, conseguiu jogar muita bola. Eu acho que a escalação do Flamengo foi um pouco, assim, no meu modo de ver, né? Se tivesse sido uma outra escalação, pode ser que poderia dar ruim pro Corinthians, né? Mas essa escalação em que o Felipe Luiz entrou com ela, eu até agradeço, porque deu ruim para eles, né? A nossa escalação aí, o que o Dorival colocou, o André, por exemplo, jogou aí em campo, né? Eu queria ressaltar e falar bem do cara, porque esse menino aí, ele tem futuro, né? O Dorival deu a oportunidade, ele abraçou. Tem jogadores aí que, tipo o Caio, por exemplo. O Kaique, né? Eu acho, veio da base, ainda não mostrou para que veio, né? Pode ver que o Rian já foi emprestado, né? Então, jogadores que vêm da base aí tem que aproveitar, meu. E o André, ele está correspondendo. Acredito eu que o Dorival não vai botar ele no banco tão cedo, mas o Matheus Pereira, que veio para se titular aí, ó, porque também tem futebol, vai ter que esperar um pouco. Apesar que o Dorival vai querer formar outro time também, porque não dá para colocar o time principal jogando todos os jogos, né? Por causa são muitos jogos que vai vir aí, muitos campeonatos, então vai ter a parada da Copa também, né? Mas eu acredito que essa escalação aí do Corinthians foi boa, mas porém dá para formar uma outra equipe aí. Por exemplo, o Caio César que chegou, joga muito. Só que, porém, pode ser que vai vir aí o Kaique, esse do Bahia que estão falando aí, joga na mesma posição, na ponta direita, e os dois são canhotos, né? Engraçado que os dois são canhotos,
E são dois. Pode colocar um na ponta e outro, né? Na outra ponta também. Dois pontas, um direito e um da esquerda. E o Yuri Alberto ali, né? Ou pode ser o Pedro Raul, né? Porque, na verdade, se ele formar outro time para encarar outros jogos, né? Então, pode ser que isso vai ter serventia, os dois aí. E o Matheus Pereira, que eu estava falando, pode jogar de volante ali. Então, formar outro time aí que vai dar para formar sim. Ano passado, ano retrasado também, a reserva do Corinthians era uma decepção, o time não tinha, né? Aquela reserva, todo mundo. Os comentaristas também comentavam a respeito disso aí. E falar para você aí, eu acho que os jogadores que estão chegando, a gente tem que agradecer o Marcelo Paes, que está formando o time, está conseguindo trazer gente que a gente não acredita muito, né? Até mesmo o Ronaldo Giovanelli fez ali tirou um sarro ali do Marcelo, porque estava trazendo o Matheus Pereira, né? Não estava acreditando muito. São jogadores que a gente não acredita muito. Por exemplo, o Gabriel Paulista aí, com 35 anos, ele acreditou, trouxe o cara, né? Tem jogadores chegando aí também, né? Que pode ser que venha a dar certo. Então, pode ser que esse Gabriel aí venha a dar certo com o Gustavo Henrique, né? Na zaga. Gostei muito dos dois ali. Tá correspondendo. Ele fez o gol pela primeira vez aí, né? Então é isso aí. O Flamengo, eu acho que a escalação acabou deixando a desejar, né? Já tinha perdido pro São Paulo outro dia aí. E achei até bom, porque isso aí mexe com os jogadores. Então, a escalação do Corinthians, ela foi boa. E acredito eu que dá para melhorar mais, se quiser, né? E se por acaso precisar de montar outro time que eu já falei, vai dar certo aí. Então tem jogadores chegando aí. Eu acho que o Dorival quer mais gente, certo? Então, sobre os próximos jogos do Corinthians. O Corinthians vai pegar o Capivariano na quinta-feira, tá? No dia 5/2, às 8h30. São 20 horas e 30 minutos que vão pegar o Capivariano pelo Campeonato Paulista. Depois vai pegar aí o Palmeiras. Esse jogo aí, o Corinthians, o Capivariano, vai pegar em casa, né? Vai ser na quinta-feira e depois pega também o Palmeiras na quinta-feira. Quinta-feira não, o do Palmeiras é domingo. Vai ser dia 8/2, beleza? Então vai ser 8h30. 20 horas e 30 minutos, beleza? Então não vai esquecer aí. E vê se. Fica ligado aí. O Corinthians pegando o Palmeiras, jogando em casa, né? O Corinthians. Então tem essa vantagem aí, beleza? Então, os dois jogos do Campeonato Brasileiro, Paulista e o primeiro e o próximo jogo do Campeonato Brasileiro vai ser contra o Bragantino, dia 12/2. Então, vai ser às 20 horas, beleza? Esse jogo aí é pelo Brasileiro, certo? Então são dois jogos aí pelo Paulista e um pelo Brasileiro. Depois são os próximos jogos do Corinthians aí, beleza, galera? Vou ficando por aqui e até a próxima aí, beleza?